Hello everyone, how are you guys? Hope you're okay. Espero que você esteja bem. E hoje eu quero contar um pouquinho da minha história, talvez para inspirar você que está um pouco desanimado com essa mudança drástica mundial. Talvez mudou a tua rotina no teu bairro, na tua cidade, aonde quer que você esteja e você perdeu um pouco as esperanças. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Não sei se todos sabem, mas hoje eu estou morando aqui na Irlanda. Eu moro numa cidade chamada Athlone e aqui eu curso pós-graduação. Estou cursando uma pós-graduação de mestrado e após o doutorado, PhD. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu estudei todo o ensino fundamental e o ensino médio. Comecei com 6 anos estudando numa escola pública na minha cidade. Para quem conhece Caxias do Sul, estudei na escola Evaristo de Antoni. Ela é uma escola boa, mas também ela é vista como uma escola de pessoas da periferia, de pessoas que vêm de uma classe social bem desfavorecida e por isso, muitas vezes ela não é vista como uma escola de qualidade, né? Mas independente das circunstâncias, eu me lembro que em um determinado momento que eu estava nessa escola, foi um pessoal oferecer curso de inglês e eu me inscrevi naqueles pacotes que tinham. Eu me lembro que o primeiro curso de inglês que eu fiz custava R$ 30 por mês. E meu pai fazia um esforço para pagar esse curso. Meu pai foi comigo lá e eu fiz 2 anos de curso de inglês nessa escola, né? Era um curso barato, talvez eu não saí fluente de lá, mas foi o início de um sonho, porque eu me lembro quando eu brincava com o pessoal, meus primos e amigos e tal, eu gostava de... Sabe aquelas crianças que gostam de fingir que tá falando inglês? Eu gostava de fazer isso. Então a gente se reunia e eu ficava... E, tipo, eu entrevistava eles, tipo, programa de entrevista do Jô Soares. Eu era com minhas primas, eu brincava assim, tá, eu vou ser o entrevistador e vocês respondem em inglês, tá? Aí eu fazia shura, shura, e aí elas respondiam shura, shura, entendeu? A gente fazia muito isso porque era um sonho que eu tinha. E aí aquilo de criança, aconteceu que eu fui pro curso de inglês, troquei de escola, fui para uma outra escola, também estadual, que é o CLEX. Fiz mais 2 anos de inglês lá, e nessa escola eu descobri a oportunidade de fazer um intercâmbio. Mas nesse meio tempo, eu como cristão, eu recebi 2 profecias de 2 pessoas diferentes, né? Até posso citar o nome delas, foi o Ricardo Goulart, Josias Goulart, desculpa, ele é filho do Ricardo Goulart. O Josias Goulart e o Jailton Souza, né? Hoje os dois são obreiros, mas, enfim, eu recebi a profecia que Deus me falou através deles é a seguinte: por que você se preocupa com o teu futuro? Eu te levarei por diversos países e por que tu te preocupas com a tua faculdade? A tua faculdade sou eu quem cuido. E devido a isso, eu acreditei, mas fiquei tipo, eu quero cursar engenharia. Engenharia é cara. Para mim passar numa federal, eu teria que fazer um cursinho, porque é difícil. E fazer intercâmbio, eu fui olhar para ir para Nova York na época, 3 meses custava 11 mil, isso em 2009. Para mim era muito dinheiro. 11 mil reais era muito dinheiro. E aí eu pensei, bom, vamos ver o que vai acontecer. Aí a professora dessa escola onde eu trabalhava, a professora Mônica, me lembro dela até hoje, ela falou de um intercâmbio, um voluntariado que existe na Inglaterra. Ela passou o site, pessoal, se inscrevam. E eu me inscrevi, obtive a resposta e consegui o intercâmbio. Porém, antes do intercâmbio, eu fiz a prova do Enem, né? Me inscrevi no ProUni e consegui a bolsa de engenharia. Então, a minha faculdade, 100% paga pela bolsa do ProUni, porque meus pais não tinham condições, eu era cotista do Senai apenas, eu tinha feito 2 cursos do Senai, tinha feito mecânico de usinagem e automação industrial,
Então eu ganhava uma cota, eu estava no final do curso de automação industrial, eu ganhava uma cota apenas do Senai e ganhei a minha faculdade 100% grátis, né? 100% gratuita, não paguei nada. E tranquei a faculdade no primeiro semestre e vim fazer o intercâmbio na Inglaterra. Fui liberado do quartel e vim fazer com 18 anos o intercâmbio na Inglaterra. Só que antes disso, para mim vir para a Inglaterra, eu passei por alguns trabalhos, eu fiz alguns trabalhos para ajudar a nossa renda em casa. E um deles era vender doces. Nós em casa não estávamos com a renda bem, meus pais tinham recém fechado um negócio, eles tinham uma loja de 99, duas lojas de 99, na época começou a ter uma queda drástica nas vendas e a gente não sobreviveu à crise de 2008 e a gente acabou fechando as lojas. E aí eu disse pra minha mãe, a gente pode fazer alguma coisa, quem sabe tu faz doces e eu começo a vender. E minha mãe começou a fazer doces e eu comecei a vender no recreio da escola, eu vendia para as professoras, vendia para os meus colegas. Depois à tarde, isso eu tinha 13 anos, à tarde eu vendia no centro, eu ia nos comércios, eu tenho inclusive amigos hoje no Facebook que eu conheci assim, ia nas farmácias, ia no camelódromo, ia em lojas em geral, lojas de autopeças, enfim, diversas lojas. E aí eu fiz uma clientela daí. E aí eu me lembro que quando eu vim para Inglaterra fazer o intercâmbio, a minha mãe e minha tia ficaram divididas cuidando desses clientes. Eu tinha mais ou menos uns 90 clientes assim, e aí não dava para fazer uma pessoa só. Aí era minha mãe fazia uns 40 e minha tia fazia uns 50, sabe? Ou vice-versa. Então foi uma fonte de renda que eu tive que me ajudou a pagar o intercâmbio. Além disso, teve uma época também que eu trabalhei de panfleteiro. Eu trabalhava ali no centro, na esquina da rua Sinimbu com a Visconde de Pelotas, entregava panfleto todas as tardes. Mas aí saiu uma lei lá que só podia trabalhar acima de 16 anos. Aí nessa época eu tinha 14 e aí eu consegui o Senai, Nilo Peçanha, e fui estudar no Senai. Aí ganhava a cota do Senai, né? Então foi tudo assim com esforço, né? E eu nunca fui aluno das melhores escolas de inglês, eu nunca fui aluno da melhor escola de Caxias do Sul, particular ou pública que seja, mas eu sempre tive o sonho, eu sempre busquei, confiando em Deus sempre, mas correndo atrás dos meus objetivos. Então eu não fui favorecido pela condição social que eu tinha. Eu apenas persisti no sonho que eu tinha. O sonho que eu tinha era de ter uma vida melhor, de conquistar coisas maiores, e essas coisas foram acontecendo. Aí quando eu vim para a Inglaterra, né, concretizaram-se dois sonhos e duas profecias, né, de duas pessoas diferentes, que eu iria viajar para diversos países e que minha faculdade eu ia ter, que Deus ia cuidar disso tudo. Então eu vim para a Inglaterra, conheci 10 países aqui na Europa, isso em 2012. E aí, quando eu voltei para o Brasil, continuei dando aula de inglês, né, continuei em contato com o inglês e comecei a dar aula de inglês. Trabalhei em algumas empresas também, fazendo estágio e tendo alguma experiência na área da engenharia. Me formei em engenharia e vim para a Europa para realizar um outro sonho que era a cidadania italiana. Fiz a cidadania italiana e conversando com uma amiga, porque eu ia fazer uma viagem para a Inglaterra e para a Irlanda, ela me disse, olha, tem bolsas abertas aqui na universidade onde eu estudo, tu não quer se inscrever? Resumindo, eu me inscrevi, consegui a bolsa de pós-graduação. Além de não pagar, eu recebo para estudar, né? Então tem essa vantagem. E hoje eu dou aula de inglês online. Hoje eu estou aqui usando o meu Note. Acho que se o pessoal me acompanha já deve ter visto. Eu já mostrei o meu Note que eu ganhei da universidade. Então são coisas assim que a gente para pensar. O Ismael lá do Evaristo de Antônio, o Ismael que vendia docinho, que não é vergonha, eu não tenho vergonha nenhuma, porque isso me ajudou, isso alavancou os negócios da minha mãe hoje trabalha com eventos, né? Então tudo isso foi esforço. Então eu quero dizer para ti que não importa a circunstância, a situação que tu esteja, eu não sei quão difícil é a tua situação hoje, eu não sei quão impossível parecem as coisas para ti,
mas saiba que é possível, que as coisas acontecem, você só precisa de Deus e de esforço. Nada vai acontecer se tu não se esforçar, então tu vai ter que sair da tua zona de conforto e buscar algo melhor. Mas não adianta hoje, por exemplo, eu me lembro na minha época, eu sonhava assim, eu preciso ter os 11 mil para pagar o intercâmbio. Mas isso não aconteceu. Eu nunca consegui juntar os 11 mil na época para fazer o intercâmbio dos Estados Unidos. Mas apareceu esse voluntariado na Inglaterra, entendeu? As coisas vão aparecendo, mas você tem que fazer etapa por etapa, sabe? Vai aos pouquinhos, vai se esforçando. Quer aprender inglês? Vai se esforçando. Não tem dinheiro para pagar uma aula particular, não tem dinheiro para ir para uma escola. Começa a utilizar a internet para aprender inglês. Ah, eu quero viajar, eu quero fazer minha cidadania, o que que eu faço? Não tem dinheiro, é muito caro. Não pensa lá na frente, pensa aos pouquinhos, pensa o que tu pode fazer para isso acontecer. Começando pelos documentos, vai atrás da documentação, começa a perguntar para a família, né? Eu quero estudar numa universidade lá fora, mas assim como tu fez, o que que eu faço? Começa a pesquisar, entendeu? Tem que dar os passos. Os passos de pouco em pouco, né? Step by step, e aí você vai chegar no teu objetivo. Mas o que eu quero dizer é que é possível, né? Eu não sou nenhum, sei lá, um caso extraordinário. É só uma situação que eu estava pensando em compartilhar com vocês da minha história. Hoje eu tenho 27 anos e essa é a história que eu construí até hoje, né? Eu estou no início do programa ainda, não finalizei, não é momento de levantar a bandeira e contar a vitória, mas eu acho que essa mensagem talvez vai servir para você que precisa de um incentivo. E o incentivo que eu digo é: não desiste do teu sonho. Busca, vai em frente. E não sonha pequeno. Não sonha, sabe? Não sonha aquela coisinha assim, eu não vou estudar. Nada contra quem não estuda, mas o meu incentivo é assim, ó. Graças ao estudo, graças ao esforço que eu tive relacionado à educação, eu obtive vários resultados, várias conquistas, né? Então eu acho que através da educação você tem oportunidades maiores e melhores, né? Então busque através das possibilidades que você tem expandir, né? E sonhe em grande, não sonhe em pequeno, não sonhe em, sei lá, não sonhe em comprar um carro 1.0. Se tu tem a oportunidade de comprar sei lá, 1.5, como um Etios, vamos supor, 2.0, melhor. Aqui é só um exemplo, né? Mas eu tô dizendo assim, você pode sonhar mais, sonhar maior, sonhar grande, né? Então não fica com esse sonho pequeno, achando que tua vida se resume a isso. Você pode, vai aos pouquinhos conquistando aí que você vai um dia chegar no resultado, no objetivo final. Eu ainda tenho outros sonhos, né? Tenho ainda outras conquistas a serem realizadas, mas eu já estou feliz por ter conquistado isso que eu tenho até hoje. Né? Então acho que é interessante contar isso. E graças a esse meu esforço, com 20 anos eu consegui comprar um apartamento. Ele é financiado, não está pago, mas eu tenho um apartamento, tenho um carro pago. Né? Então são várias conquistas que a gente vai tendo. A minha viagem para a Itália foi graças aos meus esforços, foi graças às minhas os meus savings, né? As minhas economias. Com certeza, Deus me deu capacidade para tudo isso. Deus sempre está nos auxiliando em todas as etapas da nossa vida. Mas o que eu quero dizer é que eu fiz a minha parte também, né? Eu aprendi a economizar, eu sabia o preço que tinha de fazer uma cidadania italiana na Itália. Então tem coisas que você tem que ter noção também. Ah, não é porque eu sonho grande que eu vou sempre comer no restaurante mais caro da minha cidade. Ou que eu vou comprar o carro melhor que tem. Ou que eu vou comprar, ou que eu vou encher o tanque e gastar 2 tanques por mês viajando todo final. Nada contra, você pode ter o seu lazer, mas tu tem que sempre ter em mente qual é o teu sonho. Né? E segundo as tuas condições, tu tem que desenhar a vida que você vai levar, né? Para que você consiga alcançar aquele objetivo, aquele sonho que você tem. Então, graças a isso, eu aprendi a administrar o dinheiro e consegui guardar um pouco de dinheiro para vir para a Itália e fazer a cidadania.
né? Então são coisas que você precisa aprender a fazer, né? Então muitas vezes eu me lembro na minha idade, quando meus pais entraram numa crise financeira na época, quando eu fui para a escola Clex, era eu que pagava o meu próprio curso de inglês. Eu recebia R$ 198 de cota do Senai e eu pagava 120, se eu não me engano, de mensalidade. Meus pais me ajudaram por um determinado tempo, mas depois chegou um tempo que eu tive que pagar, eu mesmo. Então eu pagava mais que metade da minha cota do Senai do curso de inglês. Isso foi um dinheiro posto fora? Jamais. Não foi um dinheiro posto fora, foi um dinheiro muito bem investido e que hoje só me traz bons resultados, né? Então, espero que esse vídeo longo sirva de inspiração para você. Você saiba que não importa se eu vendia docinho de casa em casa, se eu saía a pé com umas caixas na mão, se eu vendia no recreio, se eu vendia manta para minha avó na escola, eu vendia manta para minha avó na escola para ajudar também na renda. Não importa se você entregou panfleto, se você entrega panfleto hoje. O que importa é que você tem que, dessa dificuldade, continuar sonhando, mas pensando nas etapas que você precisa realizar para chegar no teu objetivo, né? Não desiste do teu sonho, não desista do teu sonho, não desista das tuas aspirações futuras pela realidade que você tem hoje, né? Não importa a realidade que você está, o que importa é aonde você quer chegar e o que você precisa fazer dentro dessa realidade que você vive hoje, tá certo? Então espero que sirva de inspiração aí e que você alcance os seus sonhos, assim como eu tenho alcançado, graças a Deus, os meus até hoje, tá ok? Bye bye, guys. Take care.